Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quem a gente está vendo, o nosso querido Tribunal Regional Eleitoral. Hoje eu estou com o Luciano, estou com a Samara aqui, a gente vai conversar um pouco. O título da nossa palestra se chama Big Data, para onde vai a Justiça Eleitoral. Hoje a gente vai conversar, como já disse para vocês, sobre Big Data, para onde vai a Justiça Eleitoral. A gente está com a Samara, e a Samara é advogada com atuação de direito digital, privacidade e proteção de dados, direito eleitoral partidário, vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-RJ, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, da ABRADEP, especializada em Direito e Novas Tecnologias pela PUC-RJ, especializada em Ciências de Dados aplicada ao Direito, tem experiência em linguagem de programação R focada em manipulação, análise e visualização gráfica de dados, e também ela é especializada pela PUC de Minas Gerais, com ênfase também em fake news, eleições e internet. Hoje a gente está com o nosso também querido Luciano, que ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB-RJ, membro da ABRADEP, salvo engano também coordenador, Luciano, não sei se é, e a gente vai conversar um pouco, né não? A gente está aqui, né não, mas a importância do Luciano para a ABRADEP é imensa, né? Não importa o cargo. E hoje a gente vai começar quanto ao tema, Big Data para onde vai a Justiça Eleitoral. A Samara vai iniciar, e aí, Samara, pode já apresentar aqui, apresentar pessoal, que ela vai aqui colocar a apresentação para vocês, para ficar algo mais claro. Pode começar, se quiser. Vocês estão vendo a minha apresentação? Vai começar agora. Show. Tá ótimo. Acho que foi, né? Pode começar quando você quiser. Bom, pessoal, já fui apresentada com todas as honrarias que são de praxe. Eu queria trazer alguns elementos um pouco da própria questão do direito eleitoral digital, que eu acho que é super importante que a gente possa discutir para poder entender também para onde não só a justiça eleitoral vai, mas também como essas nossas eleições vão ser realizadas no próximo período, ainda mais num contexto de pandemia, que também modificou muito a nossa forma de lidar com as redes sociais, a nossa forma de lidar com a própria internet. Isso vai, com certeza, se desenvolver, se esbarrar no processo eleitoral que se avizinha. Como eu já fui apresentada, eu vou pular essa nossa parte aqui. Então, o que muda nas eleições de 2020? Eu vou me ater aqui menos às alterações legislativas em si e mais para que a gente possa fazer uma discussão desses impactos do momento que a gente está vivendo no próprio processo político, como isso vai se revelar no que a gente vai enfrentar na justiça eleitoral, nos tribunais, nas zonas eleitorais, e também, do outro lado, pelos próprios advogados e advogadas eleitoralistas e pelos candidatos. Com essa alteração, no momento que nós não vamos poder mais ter essa campanha tradicional que vem realmente no papel, que tem toda uma discussão na rua, né, no calor humano, a gente vai encontrar mais espaço na internet. E a internet, como a gente já percebeu nas eleições de 2016 e depois em 2018, é um espaço com muito mais dificuldade de regulação. Eu entendo, inclusive, que a Justiça Eleitoral tem dado uma lição muito importante no combate à desinformação, no modo de condução desse momento de digitalização da vida. A Justiça Eleitoral tem não só investido em pesquisas e enfim, sistemas, em audiências públicas onde a gente possa trazer os mais diversos atores para poder elaborar uma melhor compreensão do momento que a gente vai viver, mas também tem tido ações e atitudes aí que são louváveis. Quero destacar, inclusive, a própria criação do Grupo de Combate à Desinformação, tem também a criação de vários mecanismos, até mesmo de um joguinho que explica o funcionamento um game, né, que explica o funcionamento das urnas eletrônicas. Eu acho que essa é uma forma de linguagem muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. Como eu disse, nós vamos enfrentar realmente uma campanha muito distinta de tudo que a gente viveu nos últimos anos.
Então, a campanha eleitoral municipal, que sempre foi tida como uma campanha diferenciada em comparação às campanhas nas eleições gerais, né, uma campanha que todo mundo fala que é uma campanha muito no corpo a corpo, do vizinho, do amigo, da pessoa que estava ali mais próxima, que você sempre tinha uma tendência a conhecer mais o candidato, saber quem era a pessoa, de onde ela veio, da vida pregressa. Nós vamos passar por uma campanha que eu me arrisco a chamar aqui de byte a byte, inclusive em referência ao professor Diogo Reis, da Mackenzie, que acho que cunhou essa expressão de forma muito feliz. Por que uma campanha byte a byte? Justamente o byte é como a menor unidade de informação possível, aquilo que o pessoal costuma chamar de 0 em 1, né, 0 a 1, como a menor unidade de informação que é possível transmitir, realmente faz referência a uma campanha muito digitalizada, uma campanha que nós vamos ver as pessoas muito mais nas redes sociais do que de fato no comício doméstico, do que de fato entregando um panfleto. Nós vamos ter realmente uma alteração dessa forma de se fazer campanha. Isso nos traz alguns desafios, que inclusive já foram desafios da eleição passada, e eu acho que agora eles se tornam ainda mais profundos. Porque com o advento dessa digitalização da vida, nós também temos, como o Luciano citava antes da gente iniciar aqui a nossa reunião, esse movimento chamado fake news, né? Quero fazer, inclusive, aqui uma observação para ser fiel à parte acadêmica e científica dessa discussão. Que não é o melhor termo, o termo adequado, talvez, aqui no Brasil, seria o termo de desinformação. Fake news é quase um nome artístico, que ficou muito famoso quando foi utilizado pelo Trump nas eleições americanas, e que tem ganhado conotações das mais diversas, né? Então, explica hoje qualquer tipo de distorção, de notícia fraudulenta, de descontextualização. Então, eu acho que realmente a gente pode seguir aqui na palestra falando fake news, mas eu queria fazer essa observação conceitual, que é importante que a gente entenda que se trata de desinformação. Inclusive, a própria legislação traz esse termo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Enfim, fazendo esse parêntese, de fato, esse vai ser um desafio muito grande. E ele se aprofunda, quanto mais se aprofunda a tecnologia, o machine learning, né, o aprendizado de máquina e a utilização da inteligência artificial também nas eleições, também nas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para a política, e o próprio uso do Big Data. O que seria isso? Eu acho que essa compreensão de muitas informações, a maior produção de informação, né, de toda a vida pregressa, a gente se deu talvez no último século, muitas informações que podem ser hoje agrupadas de maneira a nos dar realmente informações muito consolidadas, perfiladas, não só dos eleitores, como também daquelas pessoas que a gente quer atingir de forma mais específica. Então, isso é importante para a compreensão do debate eleitoral, justamente para que a gente possa compreender que, muitas das vezes, essas ferramentas vão nos levar aquele candidato a um eleitor X de forma muito mais eficiente, muito mais eficaz, baseado menos hoje nos profissionais de uma campanha, né, nos publicitários, nos profissionais de marketing, e muito mais baseado nos profissionais de ciência de dados, de análise, nos engenheiros, nos profissionais de tecnologia e segurança da informação. Isso, de fato, faz com que seja possível, como a gente vivenciou em outras eleições pelo mundo, que você produza informações que induzam as pessoas a acreditarem em determinada narrativa de forma mais efetiva, quando você tem informações privilegiadas sobre como o comportamento daquela pessoa pode levá-la ou não a acreditar em determinadas questões. E aí, eu trouxe para a gente aqui visualizar, infelizmente não está interativo, mas aqui é um mapa interativo, como se simulasse o compartilhamento de informações pelo WhatsApp. E por que é importante a gente tratar do WhatsApp de forma mais específica? Porque o WhatsApp tem sido não só... O WhatsApp e os aplicativos de mensagem instantânea, mas no Brasil o WhatsApp tem uma força incomparável aos demais, tem sido um desafio não só para as campanhas que precisam combater a desinformação
e das narrativas contra a sua própria campanha, mas também para a justiça eleitoral, que precisa realmente exercer o seu papel e dar respostas e resultados. Porque o WhatsApp, ele, como a gente pode ver aqui, né, quando simula esse compartilhamento, é impossível ou muito difícil, improvável, que a gente consiga rastrear a origem das informações, que a gente consiga realmente encontrar da onde veio aquela produção daquela notícia falsa, daquela desinformação, daquela notícia que distorce os fatos, inclusive sobre a própria justiça eleitoral, como aconteceu muito com a questão da urna eletrônica. É muito difícil rastrear quando a gente vai para esse espaço, que não é uma rede social, acho que é importante dizer, muitas pessoas tratam o WhatsApp como se fosse uma rede social, mas ele não é um aplicativo de mensagens instantâneas, não tem o mesmo comportamento das redes sociais. E aqui uma outra simulação também da forma como esses aplicativos podem, enfim, disseminar informações, e realmente o desafio imposto pela arquitetura desse tipo de plataforma, ele só pode ser mitigado com a mobilização dos apoiadores, no caso de uma campanha, ou com a própria mobilização da Justiça Eleitoral, que tem feito isso de forma muito elogiável, com a própria questão das desinformações sobre si. Eu trouxe aqui também o artigo 9º da resolução aprovada em 2019, que é o primeiro artigo que trata efetivamente da desinformação na propaganda eleitoral. E esse artigo ele é muito interessante porque ele traz um conceito de fidedignidade da informação. E esse é um conceito que acho que nós vamos ouvir falar muito, inclusive vamos modular muito esse conceito aí pelas próximas eleições. Mas acho que é um conceito interessante porque ele abarca um pouco o que seria uma informação passível ou não passível de sanção em caso de utilização incorreta. Eu acho que essa fidedignidade que acompanha não só se a informação está correta, se ela é fidedigna dentro do contexto, mas se ela faz sentido também para aquilo que ela está sendo utilizada. Então, acho que é um avanço importante, nós vamos trabalhar muito sobre ele nas próximas campanhas, e nós imagino que ainda vamos discutir muito a respeito de quais são os seus desdobramentos. Um outro aspecto importante, que aqui eu trouxe como uma ilustração do como hoje é feito, e coloco aqui como discussão, que eu acho que é importante também. Hoje, normalmente, pelo menos as campanhas que fazem isso da forma adequada, para a coleta de dados, a campanha faz a sua atividade de campanha, ou enfim, entra em contato com o seu filiado, pessoa próxima, colhe aquela informação, faz o cadastro da pessoa, muitas vezes ainda no papel, ainda naquela listinha clássica das campanhas. Depois disso, ela entra em contato com essa pessoa, envia uma mensagem, faz uma ligação, com já a compreensão de que esse contato precisa vir acompanhado de alguma forma de descadastramento, de que a pessoa, o eleitor ou a eleitora, possa dizer que não fica, enfim, satisfeito, que não quer mais aquele contato, que não gostaria de receber informações sobre aquela campanha. Posteriormente a isso, a campanha, ela precisa realmente descadastrar essa pessoa e não enviar mais informações fazendo a exclusão desse contato. Por que eu trouxe esse caminho que hoje as campanhas fazem para a questão dos contatos? Porque esse caminho, ele se complexifica caso a gente tenha, de fato, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados aí nas próximas semanas. E a Lei de Proteção de Dados, ela, inclusive, foi citada nas resoluções, o próprio ministro Barroso, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já disse da possibilidade de que a gente aplique essa lei, caso ela, de fato, tenha sua vigência antecipada, ou enfim, acompanhada aí da data inicial. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela, inclusive, ela vem no sentido, complexifica um pouco esse processo, mas também protege a parte do eleitor, a parte do cidadão, que vai ter o seu contato, de certa forma, mais protegido.
Eu acho que é uma discussão complexa, inclusive quando a gente trata de campanhas que são muito pequenas e que não teriam uma estrutura competente, né, uma estrutura capaz, inclusive por conta dos custos, de lidar com essa complexidade que a lei traz, mas acho que é uma discussão interessante que a gente faça, inclusive nesse contexto de combate à desinformação. Foi muitas vezes o argumento utilizado no próprio Senado da possibilidade da aprovação da lei para que ela viesse mesmo nesse período eleitoral e trouxesse alguns mecanismos que são compreendidos como amálgamas para poder contribuir com essa luta contra a desinformação. Acho que dois aspectos interessantes que fazem sentido também para esse próximo momento que a gente vai viver é ainda sobre o WhatsApp. Nas eleições de 2018, a gente teve lá, meados do processo eleitoral, uma alteração por parte da plataforma que fez com que o compartilhamento, o encaminhamento de mensagens fosse reduzida a 5. E essas mensagens, isso fez uma redução significativa do compartilhamento de mensagens virais, mas com o advento da pandemia, o WhatsApp tomou uma atitude um pouco mais radicalizada, no sentido de reduzir esse compartilhamento de mensagens virais para uma mensagem, um compartilhamento. Isso fez, segundo dados da própria plataforma, fez com que tivesse uma queda de 70% no reenvio dessas mensagens. Eles taguearam mensagens virais com algumas tecnologias que são possíveis, que eles também utilizam para, por exemplo, pornografia infantil e enfim, outras questões delicadas desse tipo. Também foi utilizada para mensagens que eles entendessem que estavam sendo muito compartilhadas. Isso fez com que tivesse essa redução. Nós vamos também trabalhar com ela muito provavelmente no período eleitoral. Isso pode sim ter algum tipo de influência na forma como o WhatsApp foi utilizado nas campanhas. E aí a gente entra em um outro aspecto, que é o aspecto do disparo em massa, esse envio automatizado ou manual, de forma robótica, né, mesmo que manual, de um grande conteúdo para um volume grande de usuários. Essa questão do disparo em massa também entra agora na resolução, e é um tema que nós vamos também poder discutir muito, e as suas modulações, os seus impactos, os desdobramentos, dentro dessas próximas eleições. Acredito que a Justiça Eleitoral, nós, advogados e advogadas eleitoralistas, os próprios candidatos, vão ter um desafio aí para poder compreender os limites e realmente as possibilidades de utilização das tecnologias hoje disponíveis para contato entre pessoas. Eu acho que alguns cuidados são essenciais quando a gente trata da questão do momento eleitoral, né, das campanhas na internet. Um cuidado que é um cuidado que os candidatos precisam ter é que todo ataque virtual, ele pode ter desdobramentos jurídicos. Então, é importante se atentar, é importante criar canais para envio de denúncia. A própria Justiça Eleitoral tem tido seus canais para envio de denúncias sobre a desinformação. Apostar, no caso do candidato, no poder da militância, né, da mobilização, no caso da Justiça Eleitoral, dos advogados eleitoralistas, no poder institucional das informações. A gente tem hoje uma dificuldade de profissionais com expertise em dados, é um profissional que cada vez mais fica, é um profissional escasso, mas que as campanhas querem bastante, e a própria Justiça Eleitoral tem tido um acesso a profissionais de alta qualidade nesse aspecto, que ajuda a entender esse universo, e é importante também que a gente tenha esse apreço de profissionais que entendam o contexto digital. Então, aqui faço um elogio à escola, porque é realmente importante que a gente faça essas discussões. Para finalizar, eu deixo aqui os meus contatos, para que quem quiser trocar um pouco mais de ideias e informações sobre como a internet, a vida, o Big Data, enfim, a digitalização da vida tem influído diretamente no processo eleitoral. Eu acho que é bem importante que a gente faça essa discussão. Vou deixar agora o meu colega Luciano falar um pouco, para que depois a gente possa retornar e trocar um pouco mais de informações. Não vou utilizar meu tempo integral, para que a gente possa ter essa parte mais de troca mesmo, de perguntas, enfim, de construção coletiva aqui das conclusões. Obrigada. Obrigado, Samara.
Imensamente, foi ótimo. Adorei a apresentação, tanto o layout quanto o conteúdo. Luciana, pode falar. Sua vez. Vamos lá. Esse é um grande assunto, é um assunto que para quem já atua no eleitoral há muito tempo, para os advogados mais antigos, para quem vem da máquina de escrever, passa pelo início do computador como editor de texto, chega ao processo digital e passa por todas as mudanças que tivemos recentes nas campanhas eleitorais, é um assunto de suma importância, é um assunto que a gente tem que explorar cada vez mais e se informar cada vez mais. O segredo de tudo é a informação, e o combate a tudo é efetivamente contra a desinformação. A gente conversava antes, batia um papo sobre isso, e falava as fakes ou as desinformações são estratégias de campanha que a gente acompanha ao longo do tempo, desde a forma analógica e agora potencializada via digital. A gente que já viu muito e ainda existe, né? Panfleto apócrifo, falsos jornais, o pessoal cria meios de comunicação no curso da campanha para detratar o seu adversário, tentando passar a credibilidade de um órgão de imprensa, muitas vezes que não existe. Então, esse combate à desinformação sempre foi sempre foi um foco muito importante das campanhas, já há muito tempo. E muitas vezes um debate interno entre juristas e justiça eleitoral e Ministério Público, às vezes com uma dificuldade de compreensão no que seriam os limites da liberdade de expressão. Né? A legislação eleitoral impede a propaganda e dá o direito de resposta, inclusive, contra os fatos sabidamente inverídicos. Mas identificar o fato sabidamente inverídico, né, e o fato verídico, no meio de um contexto que você sai daquele analógico, só do papel, só do panfleto, até de fácil comprovação, e passa a entrar para dentro do mundo virtual, é uma questão cada vez mais complexa, que só agora, mais recentemente, né, a gente sabe que isso já vem há algum tempo, mas nos últimos 4, 5 anos a coisa começa a tomar uma proporção muito preocupante, porque não atinge apenas e mais e exclusivamente candidatos, campanhas, partidos. Agora a gente vê isso sendo utilizado também contra as instituições democráticas, contra a própria Constituição, contra o próprio sistema do Estado Democrático de Direito. Né? E aí esses ataques começam muito potencializados em função da inteligência artificial, né? Do próprio sistema que a gente convenciona chamar, né? Utilizando essa inteligência artificial através do acúmulo de informações, através dos big data, né? E aí vem um outro ponto que é fundamental. A gente vê nas últimas campanhas uma disseminação de uso de robôs, né? Falsos cidadãos, né? Máquinas. E aí, qual é a liberdade de expressão de uma máquina? Né? Qual é o limite dessas manifestações que influenciam no sistema político, influenciam no processo eleitoral, de máquinas padronizadas para repetir um determinado conteúdo, e um conteúdo sempre negativo. Eu sempre falo, quando tenho reuniões com candidatos, com partidos, a melhor forma de campanha é sempre você apresentar propostas, sempre se apresentar projetos, sempre apresentar o porquê de uma candidatura. Então, a gente sempre tem que buscar um lado positivo, né, da campanha. A crítica deve ser livre, deve ser exercida, mas dentro dos limites do quê? Da crítica política. Né? E o que a gente vê hoje em dia, não, as pessoas perderam completamente os seus limites. Né? A propaganda negativa, em muitas campanhas, passa a ser mais importante do que a campanha propositiva. E fazer com que essa estrutura toda possa ser combatida é um grande desafio. Né? Me preocupa, por exemplo, a informação. A gente tem, e a Samara é craque nisso, ela vai poder esmiuçar um pouquinho mais isso com a gente. Por exemplo, a gente tem na nova regulamentação da legislação eleitoral, em vários pontos,